Fala galera, tudo bem? Bom dia a todos, sejam bem-vindos à live do Universo Aquático dos Bebês, onde hoje vamos abordar o tema feedback aos pais, como evitar e resolver conflitos com os pais dos bebês. Vou deixar o tema fixado aqui da nossa live, tá bom? Para que todos consigam acompanhar. E bom dia a todos que estão chegando aí com a gente, acompanhando essa live maravilhosa, essa semana de lives que nós organizamos, né? Por mais que eu esteja de férias, a gente está organizando essa bateria de lives desde quarta-feira para entregar um conteúdo super legal para vocês. E queria começar falando que esse tema é um tema super importante para você se ver como um líder na piscina, né? Bom dia a todos, bom dia, vamos que vamos de conteúdo. Queria agradecer desde já a presença de todos, desde ontem, né? A gente alcançou quase 100 pessoas ao vivo e vamos que vamos, tá? Sem enrolação, vamos entregar conteúdo. Preparei um roteiro aqui para vocês, onde hoje a gente vai abordar esse tema que está fixado, feedback aos pais, como evitar e resolver conflitos com os pais desses bebês que são comuns no dia a dia, né? E aí eu preparei aqui que, primeiro ponto, né? A gente precisa saber dar feedbacks. A partir do momento que a gente escolhe lidar com pessoas, a gente tem que saber dar feedback aos pais, porque a gente escolheu essa profissão, né? Esse relacionamento é muito importante para você gerar credibilidade, para você ter a confiança que você tanto busca dos pais e o desenvolvimento do aluno, né? Então aqui, ó, preparei o roteirinho, a gente vai começar falando sobre essa confiança e essa responsabilidade. O feedback, ele gera isso. Porque o que é feedback? Feedback nada mais nada menos é que é o retorno, né? Você dá um retorno para os pais de como que estão acontecendo as coisas, seja o desenvolvimento do filho, seja o desempenho do pai. Então, feedback é um retorno. E eu gostaria de deixar bem claro que feedback a gente só escuta e vai lá na nossa consciência, pensa se está tudo certo, se essa abordagem vai funcionar para mim, é importante para mim. Por quê? A gente percebe muitos profissionais e também muitos pais, né, que não sabem escutar feedback. Se a gente está chegando para dar feedback, é porque é uma opinião nossa, é uma percepção nossa enquanto especialista, profissional da área, e também o professor, quando vai receber um feedback do pai, né? Então a gente tem que saber escutar, né? A gente não opina em cima de feedback, senão vira uma discussão. E esse não é o tema de hoje. O tema é feedback, né? Como dar feedbacks, como receber feedbacks. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento profissional, para o desempenho dos pais na aula, já que você quer o desenvolvimento desse bebê entregando um resultado de excelência, né? E aí a gente percebe que o feedback aos pais, ele não é uma abordagem qualquer durante a aula, onde o professor chama a atenção do pai na frente de todo mundo. Não é uma abordagem que o professor deixa acontecer, né? Ah, aconteceu um problema, não, mas não vai acontecer de novo, não. Não, aconteceu outro problema ali, ah, não, vou deixar para depois. Isso não é dar feedback e também não é contar para o coordenador o que aconteceu. Pessoal, feedback é para resolver na hora, né? A gente tem que, quando a gente entra para a piscina, nós somos os responsáveis pelas 4 bordas, né? Nós somos os líderes daquela aula. A partir do momento que algum problema aconteceu, nós temos que resolver. A gente não pode depender de terceiros, né? Isso eu falo porque tudo que a gente deixa para depois, ou a gente esquece, ou se torna comum, né? Então a gente tem que resolver os conflitos, os problemas na hora. Então, saber dar feedback é uma oportunidade para você ter essa credibilidade dos pais, ter essa confiança, ser um profissional ético de que buscar sempre o desenvolvimento do aluno
e a partir disso, com a sua bagagem profissional, com o seu conhecimento, evidenciar para o pai, colocar os pingos nos is de aonde eles estão e aonde eles podem chegar se eles escutarem o que você está falando, né? E a partir daí, o coordenador não é responsável pelos problemas que acontecem na piscina. Ele tem outras prioridades. O professor tem que entender que o que acontece na piscina, ele tem que estar apto, capacitado a resolver. E isso requer treinamento, né? A gente faz treinamentos de coach, mentorias, né? Eu tenho todo um trabalho, inclusive tem vários alunos de mentoria aí. Muito obrigado pela presença. A gente fala muito sobre o professor como líder, né? Eu defendi meu TCC na faculdade em 2013, falando que o professor é gestor da própria aula, né? Então, o professor tem que conseguir gerir a sua aula, tem que conseguir liderar, né? E para isso, você se tornar uma referência profissional que tanto a academia quanto os pais procuram, né? Então, vamos supor, o coordenador que tem um professor como líder, que resolve problemas, administra os conflitos e tudo mais, ele vai dar prioridade ao que entrega resultado para uma empresa, que é o quê? Lucro, números. Empresa vive de lucro. A partir do ponto que o coordenador tem que tomar as rédeas de uma situação, problema que acontece na piscina com o professor, ele está perdendo tempo, né? E tempo para uma academia é dinheiro. Então a gente tem que saber dividir as funções, né? O coordenador tem as funções dele e o professor tem as funções dele. E aí a gente tem que estabelecer que dar feedbacks é uma forma de atendimento ao cliente, porque não é somente dar a aula, chegar até o final de uma aula sem o pai ter aprendido nada, né? Ontem mesmo eu divulguei uma frase que a partir do momento que o pai entra na piscina, ele tem que sair com algum aprendizado, né? E a gente falando de bebês, principalmente para bebês, a gente tem que ensinar os pais, porque senão começa a acontecer alguns problemas. Por exemplo, vou dar 3 exemplos aqui que normalmente acontecem no dia a dia, né? Os pais que têm medo da piscina transferem esse medo para o filho, né? Para o bebê. E o bebê já fica com restrições, já fica com medo de estar fazendo qualquer atividade na piscina porque o próprio pai tem medo, né? Outra forma, o pai ou outro responsável que entra na piscina e não consegue auxiliar da melhor forma esse bebê. A gente está falando aí de um tio que às vezes também tem medo, de uma avó que tem mais limitações, de uma babá que nunca teve experiência com piscina, né? Então a gente tem que pensar assim, qual é o responsável que está na piscina comigo hoje, né? E a partir daí a gente também tem os pais que tentam mergulhar o bebê de qualquer forma, né? Ao mesmo tempo que a gente tem isso receoso, a gente tem os pais que têm receio de entrar na água, a gente tem os pais também que são meio chutando o balde, né? Mergulha o filho de qualquer jeito, joga o filho para cima, segura o braço e pode ter uma lesão no ombro. Então a gente tem os pais também que são muito ativos, né? E a gente tem que controlar isso aí. Vamos lá. Como que a gente trabalha esses 3 exemplos, né? Eu organizei aqui para vocês. O jeito errado da gente conduzir os feedbacks nesses casos, vamos colocar o primeiro caso, o pai que tem medo na piscina. O jeito errado é a gente expor o pai perante os outros, tipo assim, papai, desse jeito não dá, né? Nossa Senhora, já falei. Isso é uma forma errada da gente abordar, porque a gente vai estar evidenciando o erro, a gente não vai estar evidenciando a solução. E a tendência do cérebro é procrastinar, deixar para depois. Eu não vou falar isso com o pai, porque não é tão importante, ou ele vai perceber. Então a gente tem que abordar, mas abordar no individual. E aí a gente entra no quê? Os feedbacks foram feitos para a gente aplicar individualmente. Elogios a gente faz em público, mas feedbacks a gente faz individualmente. Por quê? Para você dar feedback em grupo hoje, os seus pais, né, os pais dos seus bebês,
eles têm que estar em uma maturidade muito grande para entender o feedback em grupo. Ou então, se você vai dar um feedback para o seu coordenador, ou um feedback para todo mundo, né, algum grupo em conjunto, a equipe tem que estar muito madura para receber esse feedback. E isso é muito difícil, porque você depende dos outros. Então, quando a gente trabalha individualmente, com as técnicas corretas, a gente vai falar até aí da tia Raira falando o feedback sanduíche, feedback corretivo. Eu vou falar o passo a passo para vocês. É muito importante a gente saber que esses tipos de feedback são feedbacks individuais. A gente chama o pai na beira da piscina e conversa com ele. Então, o pai que tem medo de entrar, você pode chamar ele na piscina, na beira da piscina, falar assim, pessoal, continuem em atividade, já que os pais entram na piscina, você pode direcionar eles, continuem em atividade que eu vou conversar com o papai aqui rapidinho. E aí você falou que era rapidinho, vai lá e dá o feedback. Se você for dar um feedback sanduíche ou corretivo, que tem alguns detalhes, né, para a gente definir qual feedback que a gente vai dar, que eu vou falar já já para vocês, você vai lá, aplica o feedback e gera o compromisso com o pai. Voltou para a aula e continua a aula, ele já sabendo o que ele tem que fazer, porque você orientou. Feedback é na hora, tá bom? Beleza. Aí a gente tem esses pais com medo, né, que você pode estar orientando eles a fazer uma aula de natação, para possivelmente perder esse medo, porque ele nunca teve a experiência em aprender a nadar, e o filho dele agora vai precisar que ele tenha essa adaptação, porque bebês gostam muito de piscina, é um ambiente que remete ao líquido amniótico, né? Então isso tem uma memória neural no bebê guardada, memória a longo prazo, que ele esteve nesse ambiente, ele tem que se readaptar. Então ele gosta de estar ali e o pai tem que ter as habilidades necessárias caso ele venha querer ter tranquilidade nesse contexto com o filho. E aí a gente entra em estatísticas de afogamento e tudo mais, né? Que é importante o pai ficar atento também. Então esse pai que tem medo da piscina, ele pode virar um possível aluno de natação para vocês, ou então você pode falar com ele, papai, dessa forma não está dando certo, eu gostaria de tentar com outro responsável, porque se você não conseguir resolver esse medo que você possui durante as aulas, eu preciso de alguém que consiga ajudar no desenvolvimento, porque esse medo que você tem está sendo transmitido para o seu filho, isso não é legal, a gente quer te entregar o resultado que a gente prometeu e para isso eu preciso contar com você, né? Aí talvez venha a mãe, talvez venha a tia, talvez venha a avó, mas aí, independente do responsável que tiver, né, você tem que avaliar o que está sendo melhor para o desenvolvimento do bebê. E aí você orientando os pais, dando esse feedback da melhor forma, tudo se resolve, né? Mas tem que saber falar. O feedback ele é treinável. Se você chega para falar alguma coisa e sem planejar, acaba que você fala as coisas erradas e não consegue resolver o seu problema, né? E a gente tem outros tipos de pais, né, que entram com o bebê na piscina ou outro responsável que não consegue auxiliar da melhor forma. Esse pai é um pai que tem que estar do seu lado, né? Você tem que estar do lado dele, acompanhando tudo que ele vem fazendo. Por exemplo, é o pai que fica desatento e o bebê está engolindo água, né? Está segurando de uma forma que o bebê está desconfortável, mas está batendo papo. Ou é a avó que tem limitações e aí a avó é pequenininha, já está na beira da piscina, assim, na superfície, o bebê está ali instável, né? Não consegue manipular. Já aconteceu também de tios que acabaram de tomar uma, né, e foram dar aula, não estava conseguindo nem sustentar o próprio corpo. Então, pessoal, a gente tem que estar apto a resolver problemas, vocês estão vendo aí. E com esse formato assim, de outros responsáveis, ou até mesmo os pais que não conseguem auxiliar os próprios filhos, né, o professor tem que orientar qual que é a melhor forma. Se você tentou 1, 2, 3 vezes, vai lá, mostra para o pai, dá o feedback no cantinho, no individual, e essa é a melhor forma de você estar resolvendo esse problema aí dos pais que não conseguem auxiliar os bebês da melhor forma, né? Um outro tipo, né, que a gente comentou aqui, que é os pais que tentam mergulhar os bebês
de qualquer forma, né? Você tem que explicar para os pais os traumas que isso podem gerar. Existem as melhores formas de você estar mergulhando o bebê, respeitando o tempo dele, né? Outra coisa super importante também é que o pai que mergulha o bebê sem saber, ele pode gerar o trauma e regredir o bebê, né? Vamos supor que o bebê começou super bem, você começou a fazer as aulas, né? Peraí que tem um helicóptero passando aqui. O pessoal veio filmar a nossa live. Então, vamos supor, o pai tá mergulhando o bebê, você, professor, tá mergulhando o bebê e o pai apenas percebeu a sua técnica, né? Você não ensinou para o pai, ele apenas percebeu a sua técnica. E aí ele tenta executar fora da academia, fora da aula de natação. Então, isso é perigoso, porque você não ensinou para o pai, ele só percebeu que o filho está conseguindo e tentou aplicar. Mas aí, se você for pensar, a culpa é de quem? É do profissional, que não aproveitou que o pai entra na piscina para ensinar esse pai. E a partir daí, o pai, que é super confiante, né, confia no desenvolvimento do filho e não está errado, ele vai tentar. Mas aí o professor tem que ensinar o passo a passo para o pai. Papai, o que eu estou fazendo que está dando certo, a gente faz dessa forma. Vamos tentar? Porque se você sair daqui e tentar de uma outra forma ou tentar fazer algo semelhante ao que eu fiz de uma forma errada, pode gerar um trauma e o bebê voltar com mais medo, mais travado e a gente não conseguir dar sequência no aprendizado. Né? O pessoal está perguntando aí de cursos. Pessoal, muitos cursos agendados já esse ano. Em breve vou estar lançando aí para vocês as datas, tá bom? E aí, a gente chama o pai no cantinho, mostra para ele as manipulações, né, que a gente pode fazer em aula. E aí é um tema de uma outra live, as possibilidades de manipulação do bebê, né? E, enfim, né, a gente chega e dá o feedback para os pais. Mas vamos lá para a cereja do bolo, pessoal. Como dar o feedback, né? Quais são os tipos de feedback? Olha, segundo a SB Coaching, né? Eu tenho 5 cursos de capacitação em coach. Deixa eu só responder essa pergunta aqui. Mas se o pai não consegue ensinar mesmo assim, né? Pessoal, isso vai ser acompanhado na prática. O pai, no dia a dia, você vai perceber se ele está fazendo a técnica correta ou não dos mergulhos. E a partir dali, você vai liberar ele ou não a mergulhar o filho, né? Então, você é o especialista. Você tem que tomar como esse ponto de referência e ser a referência para esse pai, né? Não é que você tentou ensinar ali, se o pai não entra, né? Olha, se o pai não entra, cabe você também, como profissional, mostrar a importância desse pai na piscina. Hoje em dia, se o pai tem muita restrição a entrar e o bebê, ele desenvolveria muito melhor com a presença dos pais, ele tem essa certa restrição, o professor é uma pessoa estranha para ele, eu não dou aula. Eu falo assim, papai, desse jeito não dá, eu preciso de você na piscina. Se você quiser os resultados que você está me procurando, eu me baseio em resultados. Dessa forma eu não vou conseguir te entregar, eu te indico outro profissional que trabalha sem os pais na piscina. Pode ser que não resolva seu problema, mas eu não trabalho dessa forma. Então, depende muito de qual que é a abordagem que o profissional vai ter. Pessoal, uma dica para vocês, uma dica de ouro. Tentem parar de terceirizar os problemas. O problema sempre vai ser do profissional. E o profissional sempre vai ter problema porque não é capacitado a resolver problemas. Então isso é um outro problema, né? Acontecer um problema em aula é um problema. Agora o profissional não está capacitado a resolver problemas é outro problema. E é isso que a gente está falando aqui, sobre como dar feedbacks. Então nós vamos falar aqui de 2 feedbacks, né? Que é o feedback sanduíche e o feedback corretivo. Lembrando que feedback é para se dar individualmente, tá? Feedback sanduíche, individual. Feedback corretivo, individual. Então, o feedback sanduíche, ele tem algumas características. Ele tem 3 etapas e a gente dá esse feedback para as pessoas que performam.
né? Se a gente está falando aqui do público-alvo pais, né? Pais que performam são aqueles pais frequentes, que nunca te deram problema, super agradecidos pelo seu trabalho, que divulgam o seu trabalho para todo mundo. Eles são super satisfeitos a ponto de comentar com o coordenador, pesquisa de satisfação, taranã. Porém, esse pai está fazendo alguma coisa que precisa melhorar. Ou seja, ele é um pai nota 99, mas tem 1% ali que está precisando melhorar. E você tem que falar com ele. Vamos colocar um exemplo aqui. O pai, ele gosta tanto da academia, ele se sente tão em casa que ele está entrando antes da aula começar. Aí você vai lá e chega pro pai e fala, dá o feedback sanduíche para ele. O feedback sanduíche, pessoal, só uma coisinha aqui, ó. Quem quiser fazer as perguntas, pode colocar aqui na interrogação, que eu vou levantar as perguntas mais no finalzinho da live pra gente bater um papo, tá bom? Que aí a gente vai entregando conteúdo, porque é muita coisa, mas eu vou abrir para as perguntas já já. Então, vamos lá, feedback sanduíche. Gostaria até que o Ellison aí, que já foi meu aluno de mentoria, né, Ellison? A gente já está fechando mais uma mentoria aí. Queria que você colocasse aqui o passo a passo do feedback sanduíche nos comentários para a galera. Então, ó, feedback sanduíche, ele é composto por 3 etapas, que é elogio, pontos a melhorar e palavra de encorajamento. Como que funciona isso? Se o pai está entrando antes da aula começar, ele tem que melhorar alguma coisa. Mas ele é um pai que performa, então você vai elogiar esse pai. Então você vai chegar para ele e falar assim, papai, estou muito feliz com a sua frequência nas aulas, isso está refletindo muito no desenvolvimento do seu filho. E eu queria te avisar que você é um pai que nunca deu problema, mas você está entrando antes do horário da aula. E isso gera a possibilidade de todos os outros pais acharem que podem entrar também. Aqui na academia a gente tem processos que a norma é só começar a aula no horário previsto, né? E o professor vai chamar os pais e quando for começar a aula eu chamo você para você entrar com a gente, tá bom? Eu confio muito confio muito em você, sei que você vai resolver isso muito fácil e quero contar com a sua compreensão, beleza? Então, beleza. A gente foi lá, elogiou o pai pela frequência, falou que isso está refletindo muito no desenvolvimento do filho. Um ponto a melhorar é que ele está entrando antes da aula começar, e é uma norma da academia que entre no horário previsto para a aula. E a palavra de encorajamento é que você confia muito nele, que ele nunca deu problema e que ele vai resolver isso de uma forma muito fácil e que você espera que isso tenha resolvido na próxima aula. Então, primeiro ponto, elogio. Segundo ponto, pontos a melhorar. E terceiro, palavra de encorajamento. Tá bom? Palavra de encorajamento, ou seja, que você confia que ele vai conseguir resolver aquele problema ali. Então vamos lá, vou repetir o feedback, ó. Vou deixar de uma forma mais resumida. Papai, muito obrigado pela sua frequência nas aulas. Isso está contribuindo demais para o desenvolvimento do seu bebê. Porém, eu preciso te pedir para que entre somente no horário da aula, porque é norma da academia que os pais só podem entrar com o responsável na piscina, que sou eu. Então a gente tem que entrar no horário previsto. Eu conto com a sua compreensão e tenho certeza, porque você nunca me deu problema, que a gente vai resolver isso na próxima aula, a partir da próxima aula, ok? Então essa é uma forma de feedback para as pessoas que performam, tá bom? Aquele pai que é tranquilo, nunca deu problema, mas tem que melhorar alguma coisa. E esse feedback é individual. O outro feedback, então esse feedback chama feedback sanduíche. O outro feedback já é o contrário, é para pais que não performam. Chama feedback corretivo, né? Sanduíche todo mundo gosta, né? Você vai dar aquele feedback ali pro pai que todo mundo gosta. O corretivo é uma coisa que você tem que apagar. Corretivo é uma coisa difícil de apagar. Tanto é que o corretivo ele tem até a percepção de dar uma palavra mais forte, né? Então,
é uma característica do corretivo, você resolver um problema que já vem acontecendo e que você tem que dar um basta, né? E provavelmente por ser para pessoas que não performam, é uma coisa que, se você não falar, vai continuar acontecendo, ou vai criar uma situação até pior, né? Então, beleza. O feedback corretivo, ele já tem 5 etapas. Ellison, fica atento aí, tô gostando da proatividade, hein? Então, feedback corretivo, ele tem 5 etapas, que é o fato, problema, que é a segunda etapa, fato, problema, impacto, é a terceira etapa, solução é a quarta etapa e compromisso é a quinta etapa. Então, primeira etapa, fato. Segunda etapa, problema. Terceira, impacto. Quarta, solução. Quinta, compromisso. Então, vamos falar etapa por etapa e vocês vão memorizando aí. Primeira etapa é o fato. O fato, ele vem para falar com a gente assim, o que está acontecendo. E o fato, ele é curto e grosso. Ele vem com a proposta de falar assim, olha, vamos usar o mesmo exemplo do pai que estava entrando na piscina, né? Fala assim, papai, você está entrando na piscina fora do horário. Né? É curto, não vou falar que é grosso, né, pessoal? É curto, mas direto, né? Papai, você está entrando na piscina fora do horário de aula. Esse é o fato, é o que realmente está acontecendo. E ele é preciso, curto e preciso, tá? Direto. Qual que é o problema? O problema disso é que todos os outros pais vão achar que podem entrar também. Qual que é o impacto? O impacto é que a academia tem processos que ele não está cumprindo, que a gente só pode começar a aula no horário previsto. Aí quando chega na solução, a solução você escuta do pai, né? Mas você faz uma pergunta-chave que é, o que a gente pode fazer para resolver isso? Quando você joga a solução para o pai, isso gera mais engajamento do pai. Por quê? A solução vai ser dada por ele. Lógico que você já tem a solução na sua mente e você já está influenciando o pai nesse formato de feedback a pensar numa solução que é o quê? Entrar no horário, né? Mas você vai escutar isso dele, porque quando você escuta do pai ou das pessoas o que eles têm de ideia para resolver problemas, o engajamento de quem deu a ideia é muito maior. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Numa reunião de equipe, tem algum problema e se o coordenador impõe o jeito que tem que ser resolvido, o engajamento da equipe talvez não seja o melhor engajamento para resolver esse problema do que se a equipe toda tivesse dado uma chuva de ideias. E aí todas as ideias fossem reunidas e chegassem numa conclusão, né? Então, a participação efetiva do pai nesse processo de solução, ela é muito importante para que ele engaje em realmente resolver. E aí, a partir do momento que você fala assim, o que a gente pode fazer para resolver isso, o pai vai te dar a solução e falar assim, não, então a partir da próxima aula eu vou entrar no horário, você me desculpa. Ou então você chega para ele e fala assim, não, essa solução ainda não resolveu o nosso problema. O que a gente pode fazer para resolver isso? Caso ele dê uma solução que não resolva, né? Vamos supor que esse pai ele já é a 5ª aula consecutiva que mesmo depois de você ter dado o feedback, ele continua entrando fora do horário. Assim, rapaz, você continua, aí você vai de novo no feedback corretivo. Você continua entrando antes das aulas. E a gente fez um compromisso de que a gente resolveria esse problema e eu poderia contar com a sua colaboração. O que a gente pode fazer para resolver isso hoje? O tempo todo você joga a solução para o pai para você resolver da melhor forma. E aí depois que você foi lá e pegou a solução, você vai para a última etapa, que é o compromisso. O compromisso é você marcar dia e hora para o que você combinou acontecer.
Então, se é na próxima aula e o aluno nada terça e quinta, 9 horas da manhã, e hoje é sábado, né? Hoje é sábado, vocês vão combinar de na terça-feira, 9 horas da manhã, vocês estarem combinando de resolver esse problema, que você não quer que aconteça novamente. Então, feedback sanduíche, 3 etapas: elogio, pontos a melhorar, palavra de encorajamento. Feedback corretivo, fato, problema, impacto e solução. Depois que gerou solução, compromisso, tá? 5 etapas. Galera, e aí quando a gente chega nesses feedbacks, tem um passo a passo que a gente finaliza aqui para abrir para as perguntas, que podem te ajudar demais no seu dia a dia. Que é o quê? Primeira coisa, muita gente não sabe, eu tenho 5 cursos de coaching, né? Inclusive no período que eu era estagiário, eu fui fazendo essas formações e até hoje eu continuo fazendo alguns cursos de coaching, e eu, nas mentorias, nos cursos, eu também tenho essa pegada, né, esse direcionamento para você ser um líder. Mas primeiro passo é você buscar um mentor que te ajude através de cursos, treinamentos, mentorias, né, as competências que você precisa desenvolver enquanto líder. Uma delas é saber dar feedbacks, outras é resolver conflitos, né? Outras é fazer reuniões eficazes, caso você tenha que reunir a família, né? Aí tem várias outras coisas que podem te ajudar na sua formação técnica. Segundo passo é treinar feedbacks. Esses feedbacks, eles têm que ser treinados, né? Não adianta eu chegar lá na hora e falar assim, peraí, fato, problema, impacto, solução e compromisso. Isso aí não te dá credibilidade, não te dá confiança, te dá um despreparo que o pai vai perceber, e se você não está preparado para resolver um problema, o pai vai assumir essa resolução do problema e você perde a referência, né? O profissional, ele é uma autoridade, então a partir do momento que o pai está tendo que resolver as coisas para você, você perde essa referência profissional. Então, treinar o feedbacks antes de executar. Depois, entender os perfis do cliente, porque depois de ter treinado, você vai ver como que vai encaixar no perfil do seu cliente. Se o seu cliente ele é mais diretivo, se é mais influenciador, se ele é mais conformidade ou estabilidade, que isso é uma análise DISC, né, um teste que foi até desenvolvido em Harvard, que a gente faz com os profissionais, pode fazer com os pais também. E aí, depois de entender os feedbacks, né, entender os perfis, no caso, a gente vai acompanhar os resultados do feedback que você executou. Então, executou o feedback, acompanhou se aquilo ali deu certo ou não, você vai lá e mantém os feedbacks, né? Então vamos lá, que você pediu esse pai para entrar no horário da piscina, da aula do filho, e ele entrou, né? Resolveu o problema. Aí você vai lá e dá um feedback para ele. No caso, você pode dar um feedback sanduíche ou corretivo, né? Se a pessoa não performa, pode continuar no corretivo. Você mantém o fato, papai, você lembra que a gente teve que conversar com relação à entrada antes do horário da piscina? O problema foi resolvido e a gente não teve a possibilidade de todos os pais perceberem isso e começarem a querer entrar antes também. Então eu agradeço por você ter resolvido esse problema, né? E saiba que pode contar comigo sempre que você precisar. Fiquei muito feliz com a sua compreensão. Ou então você faz o feedback sanduíche, se você vê que ele já está performando, né? Já está engajado naquilo ali. Assim, papai, queria te elogiar, queria te parabenizar pelo compromisso que você teve em resolver esse problema, né? Era um ponto que a gente precisava melhorar e você, com tranquilidade, com paciência, entendendo o que a gente queria, resolveu. E eu confio muito que não vai acontecer de novo, que você é uma pessoa espetacular, e aí vai, né? E se você se mantém nesse passo a passo, não tem jeito de dar errado. Isso é uma técnica que não sou eu que estou falando,
Eu estudei isso pela SB Coach, que é a Sociedade Brasileira de Coaching. É um feedback, um formato de feedback que eu gosto, né? Tem outros formatos, mas isso dá muito certo no meu dia a dia e eu estou aqui participando desse conteúdo com você. O mais difícil de ser aplicado é o corretivo, a Ariela está falando aí. Pessoal, é o mais difícil porque o nosso cérebro tende a deixar para depois o que é mais difícil, que ele é procrastinador. Isso é de neurociência que a gente está falando. Então, o que é mais difícil, a gente já tem a tendência a deixar para depois. E a gente não treina o feedback, então fica mais difícil ainda. Mas a partir do momento que a gente escolheu lidar com pessoas, sejam bem-vindos ao desafio de relacionamento com os pais, né? Porque os pais são as pessoas que a gente vai ter contato direto. Se a gente for abrir um contexto um pouquinho maior, quem que leva o bebê para a aula? São os pais. Quem que leva a criança maior para a aula? São os pais. Quem que vai fazer aula de natação adulto? São os pais, né? Ou são possíveis pais futuramente. Quem que vai levar o idoso para a academia? São os filhos que são pais de outras crianças. Ou filhos desses idosos, mas são adultos. A gente tem que lidar o tempo todo com adultos, né? Que hoje em dia tem uma análise muito mais crítica, muito mais informação, e é desafio 24 horas, é isso aí que a Lu tá falando, tá? E aí a gente escolheu lidar com essa profissão, né? Lidar com pessoas, então vamos para cima. Aí, ó, exemplo de feedback para pais quando a criança está indisciplinada. Muito boa essa pergunta, tia Raira, que é o seguinte: existe uma linha tênue entre a educação dos pais e a educação do professor em aula. O professor, ele não pode ultrapassar a linha de responsabilidade dos pais. Tem coisa que não compete ao professor. Tem coisa que os pais têm que resolver. E o professor tem que saber aonde ele chega para não ultrapassar. Porque a partir do momento que você passa por cima da educação que os pais estão dando, você começa a questionar: esse pai só faz coisa errada e não sei o quê. Você perde a credibilidade e você dá motivos para que ele te questione. Fala assim: mas você está querendo ensinar como educar o meu filho, né? Isso é uma linha tênue, é muito complicado, então o professor tem que saber até onde ele pode chegar. E se ele não pode passar mais, ele tem que saber dar o feedback. Vamos supor que é o feedback corretivo porque a criança é indisciplinada, né? Papai, o fato é que a gente já tentou de diversas formas resolver esse problema de indisciplina do seu filho. O problema é que eu preciso da sua orientação, preciso ser seu parceiro nesse processo de educação do seu filho, né? O impacto da gente não resolver esse problema é que vai prejudicar ele no desenvolvimento das aulas. O que a gente pode fazer para resolver isso? E aí você gera compromisso. Então a gente está dando feedback corretivo, né? E eu não planejei esse feedback, mas é uma coisa que vem totalmente automática na mente, o passo a passo, que se você planejar sai melhor ainda, né? Então, pessoal, isso é treino, isso é técnica, né? O que não pode faltar para o personal em 2021? Né? Se a gente está falando de bebês, né, vamos colocar essa pergunta de personal para bebês, né? O que não pode faltar para o personal de 2021 é... Eu acredito que depois de uma pandemia dessa, o tanto de conhecimento que a gente escutou, estudou, né, aprendeu muita coisa, o que não pode faltar é profissional capacitado, né, da parte teórica e tal. Tudo bem que a prática foi um pouco comprometida, mas o que não pode faltar é profissional sem conhecimento e falar que não teve oportunidade e começar a aplicar as coisas nas aulas, né, justamente também para ganhar dinheiro, né, Lu? Mas acredito que mais importante que o dinheiro é a gente ter profissionais capacitados em nossa área, já que a gente busca tanto esse reconhecimento profissional, né? Então, acho que não pode faltar em 2021 desculpa
de que não está capacitado, que não tem curso, que não teve live, que não sabe aonde procurar conhecimento. Acho que isso não pode ter em 2021. Outra pergunta sobre o feedback das aulas que os pais não estão presentes. É que tipo de feedback? Olha, se o que está acontecendo com o bebê for uma coisa que está atrapalhando a sua aula, o pai não estar presente, está deixando o bebê irritado, né, e tudo mais, pode ser um feedback corretivo, né? Agora, se você sabe que os pais são tranquilos, eles vão te escutar super bem, eles são pais que performam, né? Eles colocaram o filho e estão tendo a confiança de deixar o filho na sua mão, com a babá e tal, mas não tá dando certo. Então você pode dar o feedback sanduíche. Agora, se é aquele pai que não faz questão nenhuma de estar presente, aí você dá o feedback corretivo, né? Você chega no feedback corretivo e fala assim: papai, sua filha está chorando muito nas aulas. O problema disso é que ela vai continuar chorando porque ela sente a sua falta. E isso impacta em toda a turma, porque um bebê chorando, todos choram, e isso não vai contribuir para o desenvolvimento dela. O que a gente pode fazer para resolver isso? Entendeu? Então isso é muito automático. Agora vamos supor que o pai performa. Papai, eu queria agradecer por você ter colocado a sua filha na natação. Isso mostra a confiança que você tem no nosso trabalho. Mas não está dando certo, porque ela está chorando todas as aulas sentindo a sua falta. Como você é um pai super tranquilo, que confia no nosso trabalho, eu também confio em você para a partir da próxima aula você estar aqui com a gente, seja você ou seja a mamãe, para a gente dar sequência nas aulas. Porque do jeito que tá, não tá legal. Posso contar com você? Então, pessoal, feedback é treinável. Relatório, é igual a gente falou, o feedback não é você mandar mensagem, pedir para o coordenador resolver, ligar depois do que o fato aconteceu, não é você falar na frente de todo mundo. Feedback é você chamar no individual, usar o passo a passo de feedback que a gente conversou aqui e buscar resolver o problema da melhor forma, você enquanto líder, você enquanto profissional. E se você tem a oportunidade de resolver na hora, para que vai gerar relatório para resolver um problema? O relatório ele tem que ser um relatório de desenvolvimento do aluno e não para resolver problemas, né? Resolver problema é uma coisa que tem que acontecer todos os dias. Isso já vai ter que acontecer mesmo. Então você tem que estar preparado, tá bom, Isadora? Última perguntinha para a gente fechar a nossa live. Musicalidade nas aulas é uma regra ou uma ferramenta prazerosa? Ou uma ferramenta poderosa, né? Ellison, eu fiz uma live ontem sobre musicalidade. Ela tá lá no meu IGTV, tá lá no meu feed. Se você quiser assistir, vai ser um prazer. Já tem mais de 1.500 pessoas que assistiram. Lá tem muito conteúdo legal e foi ontem, então tá fresquinho para você lá, beleza? Pessoal, agradeço a presença de todos vocês. Lembrando que amanhã tem a última live da semana, 7h07 da manhã. E eu espero todos vocês para a gente mergulhar nesse universo aquático dos bebês. Agradeço a participação de todos. Beijo e bom final de semana. Tchau, galera.